uma comitiva de diplomatas brasileiros viajou para os Estados Unidos para tentar negociar alternativas ao tarifaço de Donald Trump. Luciana Verdolim está de volta e vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, como é que foi essa organização, planejamento dessa comitiva? Luciana, bem-vinda mais uma vez. Olha, Cine, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, está conversando com os Estados Unidos desde que foram anunciadas, as novas tarifas para o aço e alumínio. Na semana passada, essa comitiva de diplomatas esteve nos Estados Unidos, quarta e quinta-feira, já retornou ao Brasil e o governo brasileiro está esperando que os Estados Unidos deem algum tipo de sinalização. O vice-presidente fala muito na possibilidade, daquelas cotas de exportação para os produtos brasileiros, mas o Brasil sabe que, pelo menos por enquanto, a negociação ainda está muito difícil. O próprio vice já conversou com o representante do comércio internacional norte-americano. Eles se comprometeram, a estudar, a olhar a questão com carinho, levando em consideração um bom relacionamento do Brasil com os Estados Unidos e a balança comercial, que é sempre favorável a eles. Por isso, existe sim uma expectativa positiva aqui dentro da administração federal. O presidente Lula já disse que vai haver reciprocidade. Se os Estados Unidos insistirem nessas tarifas, o Brasil também vai taxar produtos norte-americanos, mas que antes de se tomar uma posição, antes de bater o martelo, vão ser buscadas alternativas. E é isso que o governo, que o Ministério da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores está fazendo, tentando buscar alternativas para evitar esse confronto direto. O vice-presidente disse na semana passada que está esperando pelo menos até o dia 2, porque vem aí mais um anúncio. Tem a possibilidade, depois da taxação do aço e alumínio, taxação também dos nossos produtos agrícolas, que seria muito mais prejudicial aos produtores brasileiros. Então, o que o governo está dizendo? Vai esperar pelo menos até a próxima quarta-feira para aí sim, sabendo se vai ser mesmo confirmada essa ameaça de taxação dos produtos agrícolas, tomar um posicionamento com relação a essa questão. Até lá, tem a ameaça do presidente Lula de também taxar os produtos norte-americanos e a expectativa de Alckmin, da gente ter alguma cota de exportação. Pelo menos por enquanto, o governo está adotando uma posição mais cautelosa. O presidente Lula já disse que está confiante de que essas negociações vão ter um efeito positivo. Obrigado pelas informações, viu, Luciana Verdolim? Um abraço para você. Gustavo Segré, essas negociações podem funcionar? Podem. Não necessariamente vão funcionar, mas é uma forma de tentar resolver diplomaticamente uma sensação de conflito comercial. Você acha que esse é o rito mesmo? Esse é o caminho. Se começa por uma comitiva e aí, caso a situação escale e não dê certo, aí entra o movimento político? Não, eu acho que essa negociação, através de Itamaraty, da diplomacia, mistura também questões comerciais. Diplomacia são questões diplomáticas, não necessariamente comerciais. Nesse ponto, eles estão tentando juntar uma questão diplomática com resolver um problema de índole comercial. Me parece muito mais saudável essa possibilidade que ir à OMC. Não estou de acordo com, se você continuar com essa medida, eu vou fazer uma retaliação e vou te taxar. Isso não me parece quando você tem uma disparidade de Estados Unidos com o Brasil. Ô Gani, e você acha que a maneira como o Brasil se relaciona hoje com os Estados Unidos permite que essa negociação avance diferentemente do que outros países têm de acordo com os americanos? Boa pergunta, Evandro, muito mais difícil hoje. Por quê? Porque vamos lembrar que durante a campanha eleitoral, e a gente está falando de seres humanos, hein? Então isso aí faz diferença. O presidente do Brasil disse que seria a volta ali do fascismo, nos Estados Unidos teria assumir um presidente fascista. É lógico que o Trump sabe disso, ele sabe também que ideologicamente o governo brasileiro tem um caminho diferente do partido dele, do Partido Republicano. PT e republicanos, o PT que faz parte aí do governo, são diametralmente opostos. Portanto, isso acaba pesando. Vamos lembrar que o Trump gosta de quem? De Jair Bolsonaro. Então, o contexto de negociação que lá atrás foi muito bem sucedido durante o governo Temer, nesse ano é mais difícil, é mais cauteloso mesmo. E você, Zé, como avalia? O Brasil leva um argumento muito forte, É de que a relação Brasil-Estados Unidos, a relação comercial, está equilibrada com uma ligeira vantagem para os Estados Unidos. Então, isso é um argumento fortíssimo,
A luta do Donald Trump é em vários desequilíbrios, como está acontecendo, por exemplo, com a China e outros países, ele está vendo esse desequilíbrio. Então, leva um argumento forte. E o grupo do Itamaraty, eu fiquei sabendo que são técnicos ali, especialistas, e o Itamaraty brasileiro, ele é muito bem preparado. E ele vem sendo preparado para essas mudanças, esquecendo de lado aquela história do francês, não exige mais a língua francesa no Itamaraty, que só fala na França e ex-colônias, né? Mas era exigida, enfim, não tem mais o salam aleikum e parte mais para exatamente os interesses comerciais, e embaixadas têm que funcionar também como uma espécie de negócio, né? De central de negócios do país de origem. Então, esses especialistas do Ministério de Relações Exteriores vão preparados e com argumentos para mostrar, olha, a nossa relação está equilibrada, então não faz sentido a gente ficar brigando por isso e pedindo exceções para o Brasil. O Brasil já ganhou na OMC o direito de retaliar os Estados Unidos, no caso do milho subsidiado por lá, não exerceu esse direito, não retaliou os Estados Unidos. Então, existem vários argumentos e o principal é que há um certo, vamos dizer, não diria controle, mas convencimento do presidente Lula de não entrar num embate direto com o presidente Donald Trump e deixar para o Ministério de Relações Exteriores resolver essa parada. Eu acho que é um argumento forte. O Brasil não tem predominância de exportação para os Estados Unidos? Né? Agora tem uma questão interessante, porque o Donald Trump falou agora que ele não excluiria nenhum país dessa taxação, né? E que, aliás, ela começaria agora em 2 de abril. A Casa Branca não divulgou ainda de que maneira isso funcionaria, mas ele falou, não tem um escopo com uma quantidade de países, vai ser para todo mundo. Então, de que maneira que essa comitiva poderia trazer algum resultado se o Donald Trump já disse que a lista inclui todo mundo? Então, bom, primeiro é necessário que a gente entenda uma coisa, né? Do volume global exportado pelo Brasil, o que vai para os Estados Unidos corresponde aí a algo entre 13% e 14% por aí. E na maior parte de produtos são commodities agrícolas, né? E essa é a primeira ironia da história, né? Quer dizer, justamente um presidente que se diz próximo à família Bolsonaro é o presidente que pode taxar as commodities agrícolas do Brasil. Então, eu, se fosse o Itamaraty, inclusive, pediria aí um auxílio para Dudu Fujão, que está lá, que é próximo à família, para ajudar, né? Afinal de contas, é exatamente beneficiar o setor dele, o setor do agronegócio. Agora, é importante que essa negociação seja, de fato, conduzida por profissionais do Itamaraty. Não é hora de político ficar fazendo discurso. De fato, e o Alan tem toda a razão, no passado o presidente Lula atacou o presidente Trump, mas você vê como o mundo dá voltas e tem as suas ironias, né? No sábado, no domingo, o mesmo presidente Lula falou que o presidente Trump, em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, ele tem muito mais razão e toma uma posição muito mais sensata do que o presidente Biden. Eu não imaginava ouvir isso da boca do presidente Lula, mas ele disse no sábado. Talvez só não surpreenda Alan Gani, que tem uma posição próxima ao presidente Lula em relação a isso. Exatamente. Mas, próximo ao Lula, ao Trump, ao Tucker Carlson e ao Menschaumer. Ou seja, no campo político, essas coisas mudam muito. Então, eu prefiro que profissionais de Itamaraty, gente capacitada, gabaritada para isso, conduzam essas negociações.